tudo bem? Clube Rigel. Aqui é a conselheira Lindalva, da unidade Ursa Maior, e eu vou passar para vocês hoje 2 itens da especialidade de vírus. Hoje a gente vai começar com a oração, e aí eu vou passar para vocês. Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, pela Tua presença no Clube Rigel, na vida de cada desbravador. Nos abra a mente agora para entendermos mais algumas coisas sobre essa especialidade. Em nome de Jesus, amém. Então, são 2 perguntas, 2 itens. Uma das perguntas é algumas formas morfológicas e um exemplo de cada. A gente separou, são várias formas, e a gente separou 4 formas para a gente dar seguimento à especialidade. A primeira delas é a cilíndrica. A gente vai falar da cilíndrica, da cúbica, da esférica e da bacteriófaga. Na cilíndrica, a gente não vai ficar entrando muito no assunto, nós vamos falar mais superficialmente, porque o assunto dá para aprofundar muito. A gente vai falar só o que a gente precisa saber. Na cilíndrica, a gente pode dar como exemplo que ela vem da maioria são maioria vírus de plantas. Então, coloca aí. Cilíndricas são, em sua maioria, vírus de plantas. Isso vai ficar como exemplo para a gente. A cúbica, como exemplo, a gente vai dar o vírus da vaccínia. A vaccínia, eu vou depois colocar no grupo a foto direitinho para vocês entenderem. A vaccínia é um vírus que dá no animal. O nome, vocês vão perceber que cilíndricas, cúbicas, esféricas tem a ver com o jeito que o vírus é, ou, nesse caso da vaccínia, que ele veio o quê? Foi na vaca que eles descobriram, pelo que eu entendi, e aí se pegou no ser humano. E aí ficou como, o nome do vírus ficou como o vírus da vaccínia. Essa é a cúbica. A esférica, a gente tem como exemplo o vírus da influenza. A gente tem sempre a vacinação, lembra? Todo ano, de 2 em 2 anos, tem a vacinação contra a influenza. Essa ficou como exemplo para forma esférica. E a bacteriófaga são vírus que eles são parasitas de bactérias. Eles infectam as bactérias. E aí a gente vai colocar como exemplo vírus bacteriófagos que parasitam as bactérias que a gente tem existente no nosso organismo, que é a Escherichia coli. Eles parasitam essas bactérias, tá? Então, fechou? Formas morfológicas e exemplos de cada um. Cilíndrica, cúbica, esférica e bacteriófaga. As cilíndricas, maioria, são vírus de plantas. As cúbicas, a gente deu como exemplo o vírus da vaccínia. As esféricas, como exemplo, o vírus da influenza. E a bacteriófaga são vírus que parasitam bactérias. A gente deu como exemplo os vírus que parasitam a Escherichia coli, que é uma bactéria que está presente no nosso organismo. Fechou? Depois eu vou postar fotos para vocês terem uma noção, porque falar é muito simples, mas é melhor visualizar. Eu vou colocar algumas fotos desses tipos de células. E a segunda pergunta é a importância das vacinas no combate aos vírus e como elas funcionam. O que é a vacina? Todo mundo tem mais ou menos um conhecimento sobre vacina, um conhecimento básico, todo mundo sabe que tem que tomar a vacina. Ela é uma substância produzida de bactérias e vírus ou partes deles. Existem vacinas que são usadas com vírus vivos, existem vacinas que são usadas com pedaços de vírus ou vírus inativados. Eles, ao serem introduzidos no corpo, eles provocam uma reação do nosso corpo, uma reação do nosso sistema imunológico, que é chamada de imunização, né? A vacina serve para nos imunizar através do nosso sistema imunológico. Ele promove a produção de anticorpos, né, contra aquela substância. Então, a gente vai
criar leucócitos, que são as células de defesa, e a vacina vai nos ajudar assim, a nós mesmos produzirmos os anticorpos contra aquele vírus ou aquela bactéria, no caso a especialidade de vírus. Então a vacina vai preparar o organismo para o caso dessa infecção que você não tem no momento, mas você pode chegar a vir a ter contato com esse vírus. E quando você chegar a ter contato, o seu corpo rapidamente vai ter anticorpos já preparados para você não contrair essa doença, ou você vai contrair ela numa mais baixo, né? Não vai ser tão ruim, né? E aí ela vai ser mais branda, ela vai se desenvolver branda. E aí 3 exemplos eu vou dar para vocês. Do vírus da gripe. A vacina da gripe, ela é através do vírus inativado. Do sarampo, que é um vírus atenuado, que a gente chama atenuados, fraquinho, né? E a varíola, que é um vírus vivo, que é o vírus da vacina, que é usado para varíola. E o sarampo, eu quero deixar para vocês um pedido, né? O da gripe agora vai ter, eu esqueci agora o dia, mas é agora em abril, já no início, já vai começar, por conta do coronavírus, vai voltar, porque isso vai ajudar as pessoas, a vacina da gripe. E a vacina do sarampo, a gente já estava com o sarampo erradicado praticamente. Não, eu acho que já estava erradicado. E voltou muitos casos, porque as pessoas, talvez eu acredito que deixaram de se vacinar, e tudo está voltando. A gente não pode deixar isso acontecer. Beleza? Qualquer dúvida, é só colocar aí. Fazer oração? Querido Jesus, obrigada por essas respostas que nos deste. Muito obrigada pelo aprendizado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu bom Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.